Família Tricolor, a vitória chegou em boa hora. Espero que ela traga paz, discernimento e que nos traga algumas certezas. E eu vou falar sobre essas certezas e vou falar sobre o que de melhor e o que de pior aconteceu ontem na nossa maravilhosa vitória 3-2 em cima do Santos, dentro da vila mais famosa do mundo, da tradicional Vila Belmiro de Pelé. Vou falar sobre isso e muito mais. Vem comigo, família. Diga lá, mano velho. Desde já agradeço o carinho da atenção. É muito bom tê-los por aqui. Muito obrigado, família. Já convido a deixar o like, se inscrever no canal, dar aquela moral pra gente. Valeu? Brigadão mesmo, família. Galera, 3-2. Paz. Tranquilidade. Mas é uma tranquilidade que ela não pode ser momentânea. Ela tem que ser uma tranquilidade que ela tem que perpetuar até o final da temporada. Mas como é que a gente produz essa tranquilidade até o final da temporada? É entendendo que ganhar ou perder faz parte do jogo. É óbvio que a gente quer ganhar sempre. Mas a gente não pode, quando os meus jogadores estão jogando, a gente ganha. Porque eles são os melhores. Quando os meus jogadores estão jogando e a gente perde, é por culpa dos outros, não é por causa dos meus jogadores. Entendeu? Tem uma parte da torcida, uma parte, aquela que é influenciada, aquela que não tem tempo de parar para ver com calma e tal, vai no mais famoso e não presta atenção no que realmente está acontecendo no clube, galera. E eu quero trazer aqui uma análise sobre essa partida de ontem, sobre o que eu acho, na minha visão, na visão do canal Tamo Junto Flusão, onde a gente pode melhorar e onde a gente foi bem, ok? Mas deixo claro, sem perseguir ninguém, mas também não vou me omitir de falar o que penso, ok, família? Então vamos lá, galera. Eu quero começar pela zaga. A nossa zaga ontem foi muito contestada e com razão. O Freitas, para mim, fez uma partida boa, muito boa. Inclusive, na hora do gol do Santos, no primeiro gol, teve o comentarista que estava na transmissão, que falou que o Freitas errou ao cortar a bola para o Gabriel fez o gol. Rapaz, e o cara jogou bola, e o cara era marcador. Não que fosse uma Brastemp, mas era marcador, tinha até fama de violento. Mas aí eu faço uma pergunta. O Freitas deu a bola pro cara ou o Freitas tirou a bola do Neymar? Era o Neymar que estava com a bola. Será que ele notou isso? E detalhe, o Freitas está marcando o Neymar. Quem estava marcando o Gabriel? E se vocês repararem, quando o Gabriel leva a bola, o zagueiro que chegou mais próximo de evitar o chute que fosse resultar em gol foi o próprio Freitas. Então como é que quer malhar um cara desse, irmão? Quer malhar o cara nessa jogada? É sério? Aí depois dizem que não é perseguição. Então não sei o que é perseguição. Freitas foi bem no jogo, foi bem. Não foi uma Brastemp, mas na parte defensiva, só o Guga foi uma Brastemp ontem. Só o Guga jogou demais, ok? E o companheiro de zaga, James. O James sentiu ontem. Não sei se foi Neymar, não sei o que houve, mas a atuação do James ontem não é que foi horrível, mas foi abaixo da média. A média do James é bem superior. Inclusive, ele falhou de forma gritante no segundo gol do Santos. O James não estava no espaço apropriado. O James estava muito longe do Barreal. E mesmo estando longe, ele sem qualquer tempo de bola tentou fazer antecipação ao Barreal. E o Barreal se livrou dele de forma muito fácil. Porque ele deu o bote totalmente errado. O James é um jogador leve e rápido. Mas ele, para poder abusar dessa qualidade, ele tem que ter o tempo certo de bola. E ele foi muito infeliz naquele bote. Ele me pareceu inseguro durante boa parte da partida. Mas vamos
Vamos e convenhamos, família, vamos lá. Qualquer profissional em qualquer segmento pode não ter um dia tão bom, isso acontece. Isso acontece. O mais importante é que mesmo quando a minha zaga não estava em um dia tão bom, ainda conseguimos 3 pontos. Ok? Em outros momentos da partida eles foram importantes e evitaram que o Santos aumentasse o placar. Então, vamos botar uma coisa na cabeça. Não existe zaga nem goleiro intransponível. Não existe no mundo. Quem parar para acompanhar o segundo gol do Curitiba ontem contra o Atlético foi bizarro. Foi bizarro. Não vou comentar, vou deixar vocês acompanharem. Então, aquele detalhe. Não quero tirar parâmetro em relação a eles. Quero só trazer para contexto que a nossa zaga é boa. É boa, é firme. Falta um pouco mais de confiança. E isso parte direto do Zubeldia. Parte direto por ele. Ele tem que passar não só para a zaga, mas para todo o time. Ok? Vamos pular para os volantes, para o meio campo. Eu confesso que eu não entendi a formação do Fluminense ontem. Não entendi, fiquei numa dúvida muito grande. O Zubeldia botou 3 volantes. Mas ontem nós não tínhamos Martinelli, galera. Nós não tínhamos Martinelli. Aquela qualidade de fazer a saída de bola lá dos zagueiros, passando pelo meio para chegar limpo ao ataque, nós não tivemos ontem. Então o que acontece? Bernal recebia a bola, a zaga dava no Bernal sem muita convicção, o Bernal dominava de costa, meio que procurando alguém, não achava, e nós passamos mal bocados durante o jogo por causa dessas situações. Isso não ocorreu 1, 2, nem 3 vezes. Inclusive, algumas, nós chegamos a perder a bola. O que ocorreu com o Otávio quando ele entrou, já havia ocorrido antes. Entendeu? Mas por que isso? Porque além de não ter o Martinelli para fazer essa saída de bola, nós não tínhamos um meia para dar um desafogo para esses volantes. Eu pensei que sem a bola, o Savarino viesse para o meio fazer essa distribuição. Ia passar o Guga de um lado, ou passava o Arana do outro, ficaria tranquilo. Se ele botou o ataque com o Serna e com o Castilho, ele poderia ter jogado o Castilho para a direita. Ok? Isso eu acho que foi um erro de estratégia do Zubeldia. Ele podia ter jogado o Castilho para a direita e o Savarino para a esquerda. Então o que ocorreria? Quando fôssemos sair a bola, os volantes tivessem para distribuir a bola, que o Savarino pudesse vir no meio, pedir essa bola, para dar uma qualidade na criação, ok? Tendo Serna de um lado, tendo o Castilho na frente, e no lado esquerdo tendo o Arana. Porque nós temos 3 volantes. Um pode cobrir o Arana e o Arana cobrir aquele espaço. O Arana é ofensivo. Mas não. O Savarino colava na direita e não saía da direita. Quando a bola chegou no Savarino, ele teve bons momentos. Ele fez um golaço, participou do terceiro gol. Beleza. Mas é pouco, cara. Pelo menos pelo que eu entendo de Savarino, a qualidade dele é muito maior do que isso. Ele não pode se omitir do jogo. Pelo menos naqueles momentos que você vê o time com dificuldade, ele tem que aparecer e gritar: presente, estou aqui, dá em mim que eu ajudo. E uma conclusão que eu chego. Galera, Savarino pelo lado do campo, beleza. Até funciona. Ontem funcionou. Contra o Flamengo entrou bem. Contra o Rivadavia foi horrível, foi a pior atuação dele. Ontem foi bem de novo. Depois do Guga e do Hércules, ele jogou melhor. Tá? Mas, cara, tem que ser mais participativo. Ele não pode virar um vagalume, tem hora que acende, hora que apaga. Não é só quando a bola chega no pé dele. Ele não é um garrincha para ficar aberto na ponta direita e ficar lá esperando a bola no pé, pô. Ele tem que... Quando a bola não chega, ele tem que participar mais do jogo.
E nesse momento do jogo, que a bola não chegava, ele tinha que ser mais participativo. Essa é a diferença de um Ganso do Acosta, que vai chegar e falar, me dá. Daqui a pouco um toque de primeira, com domínio, vai clarear, vai virar o corpo e vai para o jogo. E eu não vejo o Savarino como meia com essa característica. Não vejo. Ok? E como é que isso melhorou? Isso só melhorou quando a zaga, que eu tanto peço a Deus em jogos passados, tanto pedi a Deus nos jogos passados, eu tanto peço a Deus que continue sendo assim, independente do adversário. Eu sei que umas vezes vai ser mais, outras menos. Mas a gente nunca pode deixar de tentar esse objetivo, que é adiantar a nossa zaga e plantar ela no meio do campo. Quando nós adiantamos a zaga, plantamos no meio do campo, aí já não era tão necessário uma criação pelo meio. Por quê? Porque nós tínhamos a ala para criar. Foi aonde o Savarino apareceu no jogo. Entendeu? Então, eu acho que o Zubeldia passou despercebido essa situação e o Zubeldia podia ter um pouco mais de atenção a isso. Tá? E no ataque? Galera, o ataque, o Savarino eu já falei, o Serna é tipo assim, é um Savarino com menos qualidade e muito mais disposição. Tá? Serna tem lampejo, tem hora que, porra, ele vai e resolve, de Cristiano Cernaldo, e tem momentos que a gente sabe como é que é. Entendeu? Então não dá pra esperar outra coisa diferente, porque é muito dedicado, ele não deixa de se entregar nunca. Mas essa deficiência a gente já sabe. Ou é muito ou é razoável. Entendeu? E quanto ao centroavante, cara, Castilho não é centroavante de área. Não é, pra mim não é. Não é. Castilho começou como titular, não jogou bem, ok? Não jogou bem. Teve muito abaixo, pelo menos na minha opinião, teve muito abaixo. Ele só cresceu na partida quando o John Kennedy entrou no jogo. E isso acaba reforçando o que eu costumo dizer. Que o Castilho, ele acaba aumentando a potência do centroavante e ele é um jogador que ele tem pouca técnica, ele tem pouca habilidade. Então, na área, só na cabeça. Se tirar a cabeça, acabou o Castilho. Por quê? Dificilmente ele vai ter espaço para jogar. Se ele tiver algum espaço, ele pode até desengonçado, arrumar uma bola, ajeitar, beleza. Mas ele é um cara que, com menor espaço, ele vai ter muita dificuldade. Agora, quando ele sai da área, ele tem um bom passe, ele tem uma boa visão de jogo. Entendeu? Eu acho que ele vai ser muito útil ao Fluminense. Mas eu não creio que ele vai ter muito futuro como titular, não. Inclusive, eu acho que nos próximos jogos, contra o Operário, por exemplo, ele já não é o titular. Entendeu? Por que eu falo isso? Saiu o gol do Castilho. Repare no gol do Castilho, que atrás do Castilho ainda tinha um Serna, que também estava livre. Serna estava livre. Por quê? Olhe mais para a esquerda e você vai ver dois jogadores do Santos preocupados com o John Kennedy. Muito mais próximo do John Kennedy do que do Serna, que está de frente para o gol. Isso quer dizer alguma coisa? E logo depois, o próprio John Kennedy faz o gol da vitória. Em outra bela assistência do Guga. E galera, bicho, eu sei que tem gente que quer perseguir o cara, que tem picuinha com o garoto e tal. Mas o John Kennedy, quando ele entra de titular durante os jogos, ele se entrega demais. Ele está querendo muito mostrar serviço. Ele está querendo muito honrar as três cores que traduzem tradição. Depois do jogo, ele estava esgotado. Ah, Portela, mas ele jogou pouco tempo. Mas o pouco tempo que ele jogou, ele correu demais. Reparem a desenvoltura, a disposição do John Kennedy em campo. Mas ele correu muito. E o corpo não estava aquecido para aquilo. Porque um aquecimento rápido entra e é difícil. Daqui a pouco aquece, a vontade é para lá, para cá, tem pouco tempo. Quanto menor o tempo, mais serviço eu tenho que mostrar. E foi o que ele fez, pô.
E foi o que ele fez. A cada dia que passa, fica mais claro que o John Kennedy manda o recado. Torcida tricolor, alô Flusão, conte comigo sempre. Para mim, cada dia fica mais claro. Entendeu? Eu tenho essa impressão. Ou será que você não tem essa impressão? Que o John Kennedy está falando para a torcida tricolor. Conte comigo sempre, Flusão. Você não tem essa impressão? Você não vê ele temer, ele pipocar, ele pensar do lado. Meu irmão, ele vai na bola e com vontade. Ele pode errar, mas nunca por omissão. Ele tenta, ele força, ele quer. E eu valorizo isso demais. Principalmente por centroavante. Entendeu? Então, ao meu ver, cara, não tem como tirar ele do time. E ontem foi o 8º gol, artilheiro isolado do time na temporada. Como é que eu vou barrar o artilheiro do time? Eu não pensaria nisso, ok? Mas aí tem a outra preocupação que eu tenho. Zubeldia fez essas mudanças. Mas Zubeldia fez essas mudanças por convicção ou por pressão? Eu tenho essa dúvida. Mas essa dúvida eu vou trazer com mais detalhes no próximo vídeo. Eu quero saber qual foi a impressão de vocês. Eu acho que só essa dúvida já vale o like, não vale? Dá aquela moral pra gente? Pô, galera, tem tanta gente vendo o vídeo, mas tem muita, 90% esquece do like. Acompanha o vídeo na íntegra e esquece do like. Pô, dá aquela moral pra gente, esquece não. Chega junto aí. Mas eu, no próximo vídeo, vou trazer minha observação sobre Zubeldia, ok? Agora, nada tira o mérito dele da vitória de ontem. Até porque o que ele sempre vem fazendo de errado, ontem ele acertou em cheio. Ele fez a leitura e mexeu no time. Independente de qualquer coisa, ele tomou a iniciativa. Eu não vou nem aqui analisar se foi certo ou errado, mas ele não esperou dar problema para ter coragem de agir. Ele agiu por intuição, por convicção. E isso é o que está faltando do Zubeldia. Retomou ontem. Espero que leve daqui para frente até o final da temporada. Tem que partir dele. Ele não pode esperar o treinador adversário. Entendeu? Gostei muito da atitude do Zubeldia. Mas eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. Valeu, família. Olha só. Obrigado pelo carinho da atenção. Tamo junto, Flusão. Lealdade tricolor sempre. E até a próxima. A gente se vê por aí.